Olá, seja bem-vindo ao canal. Separei dois temas que eu acho muito interessante, que é sobre privatizações e a questão do Banco Inter. Será que ele vai falir ou não? Vou expressar a minha opinião e o que eu penso sobre esses assuntos. Então já deixe o joinha, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se quiser, tem um botãozinho aí para você se inscrever no canal. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o Banco Inter. O que acontece com o Banco Inter? Veja que quando a gente está falando de Banco Inter, você deve pensar o seguinte: apesar do nome Banco Inter, ele não é visto como um banco, ele é visto como uma fintech. E qual é a finalidade de uma fintech? Ela é criada para gerar valor e gerar preço se houver então uma intenção de venda. Grandes fintechs foram criadas para serem vendidas. Não sei se vai acontecer com o Banco Inter, mas esta é uma grande possibilidade. Nada impede de um grande banco, por exemplo o Itaú, comprar o Banco Inter. Apesar de ser um banco que não está focado agora em cobranças de tarifas, não está focado em cobrar nada, está criando uma base de clientes. Ano após ano, você vê que o Banco Inter consegue atrair mais clientes para dentro dele. Isso gera valor, isso gera um valor de mercado. Quando o Banco Inter fez o IPO, abriu o capital, entrou na Bolsa de Valores, captou bilhões para dentro dele. Essa grana reinvestiu em parte no Banco Inter, em parte pode estar em caixa, ou seja, mesmo que o banco não cobre taxas, não cobre nada, continua se valorizando. Veja só, acabei de ver os dados do Banco Inter agora há pouco e vi que ele teve um lucro de 56 milhões nos últimos 12 meses. Então, apesar de ser uma fintech, de ser um banco novo, continua sendo lucrativo. Só que se você olhar os dados com mais calma, talvez você não entre nele. Então, como é que fica? É hora de vender o Banco Inter ou é hora de comprar? As ações estão sendo negociadas a mais de R$17. Veja, teve gente que vendeu um tempo atrás quando as ações estavam em torno de R$10, ou seja, quem saiu perdeu dinheiro porque esse banco aí está se valorizando, apesar de ter um PL acima de 200, continua sendo atrativo. Muitos estão olhando para o Banco Inter, então ele chama a atenção, principalmente dos grandes bancos. Dividend yield é meio, ou seja, é pouco, não é nenhum, o ideal é acima de 6. Um ROI não é muito também, o ROI não chega a 15. O ROI deve estar em torno de 2 ou 3, talvez nem isso. Ou seja, o retorno que o banco te oferece é pouco. Então, se você analisar friamente, cegamente, os dados de Banco Inter, você não entra nessa ação. Só que quando você encara o Banco Inter como uma fintech, você pode entrar, porque lá na frente você terá um retorno, porque está formando base de dados, está agregando valor e está se valorizando como marca e como empresa. Já é conhecido, há um tempo atrás ninguém sabia o que era Banco Inter. Hoje muita gente já sabe, principalmente no meio dos investimentos, porque uma coisa muito bacana desse banco é que ele fornece um home broker com taxa zero. Você consegue investir em fundos imobiliários, investir em ações, tudo a custo zero. Todavia você tem que ter um perfil de moderado agressivo, porque senão você pode ter problemas na hora de investir pelo Banco Inter. Então o que eu acho? O banco, na minha visão, eu tenho algumas ações dele, BID4, tem também BID11, e vejo que se valorizou e eu tive com o Banco Inter a todo o momento. Desde o desdobramento da ação até quando estava custando R$7 e agora que está custando 17. Não me desfiz porque eu tenho uma pequena parcela nesse banco, não é nada que vai me quebrar, me causar um transtorno enorme se o banco falir e eu perder, porque uma pequena parte do meu dinheiro está no Banco Inter, então eu acredito que vale a pena. Agora aqui o segundo tema que a gente vai falar é sobre privatização, tema muito importante, principalmente aí, já que a gente está falando em bancos. Paulo Guedes anunciou que num prazo de 90 dias pode ter
privatizações e qual o impacto disso no mercado financeiro. Algumas empresas que podem ser privatizadas, que eu andei sondando aí: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras e Correios. Se isso acontecer, o que vai mudar na nossa vida? Banco do Brasil e Eletrobras estão na Bolsa de Valores. Correio, não. Então, nem Caixa Econômica. Então, se houver a privatização, o que eu penso que vai acontecer? Aumento do preço das ações de Eletrobras e Banco do Brasil. As duas aí sendo negociadas na faixa um pouco mais do que R$30. PL das duas próximo de 5. Dividend yield também está razoável e um ROI razoável. Então, se houver a privatização dessas empresas, dessas 4, as que já estão na Bolsa de Valores terão um aumento no preço. Isso é o que eu acredito, porque quando se privatiza, as pessoas que começam a controlar não é mais o Estado, são pessoas físicas com uma gestão focada em ganhar dinheiro, em lucrar. E quando há lucro, é distribuído para acionistas, assim como eu, assim como quem tem ações de Eletrobras e Banco do Brasil. Correio e Caixa Econômica podem depois fazer o IPO e entrar na Bolsa de Valores, e aí as ações serão negociadas, você terá a oportunidade de ser sócio. Esse foi o tema. Se você gostou, deixa um joinha e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.